algoritmos em termos de tempo e espaço, tá? O foco na disciplina da gente está em tempo, tá? Que vai remeter à eficiência do algoritmo. Espaço eu vou passar rapidamente, tá, em alguns momentos, mas não é o foco com essa disciplina, não, tá? Espaço é espaço em relação à memória mesmo, tá? Então, tempo em relação a tempo de execução, né? Que é o que a gente está preocupado, né? É o que nós estamos preocupados nessa disciplina, e o espaço é, é algo relacionado ao espaço de armazenamento mesmo necessário para a operação do algoritmo, tá? Ou espaço de memória, né? Então, assim, alguns exemplos, né, um exemplo de classe de algoritmos que são bastante estudados em termos de eficiência, né? São algoritmos de ordenação, né? Então, isso aí são o que está aí nesse slide, né? São só alguns algoritmos de ordenação existentes, né? Onde, dado o conjunto de algoritmos, né? Ou a necessidade de realizar uma tarefa de maneira mais eficiente, né, do que atualmente é realizada, a gente vai ter que, ao desenvolver um novo algoritmo ou analisar os algoritmos existentes, verificar o tempo que esse algoritmo leva a partir do tamanho da entrada para ser executado, tá? Em média, ou no pior caso, ou no melhor caso, tá? Que eu vou falar mais para frente com mais especificidade. Então, na realidade, a gente tem algoritmos candidatos, tá? Geralmente, tá? Quando o problema é bem definido, tá? Ou seja, quando a gente já tem algoritmos ou diversos algoritmos que resolvem um problema específico, como é o problema da ordenação, tá? Geralmente a gente tem um conjunto de algoritmos que resolvem esse problema para a gente, né? Porém, cada algoritmo desse, ele tem geralmente uma complexidade no tempo, tá? Em termos de tempo de execução diferente, tá? Uns dos outros, tá? Eles têm características diferentes, né? E a análise de complexidade do algoritmo vai auxiliar a gente a escolher qual algoritmo né, desses existentes, é o mais adequado a ser utilizado para o problema que nós queremos resolver, tá? Isso vai ser uma análise mesmo em termos de custo-benefício na escolha de um algoritmo disponível, né? Caso o algoritmo os algoritmos que estão disponíveis, né, não sejam suficientes para resolver o problema da maneira que a gente precisa, né? Eles não são tão eficientes, né, como nós gostaríamos, né? Ou como foi definido na especificação de requisitos do software, né, sendo construído. Aí nada impede da gente construir um novo algoritmo, tá? Então a gente vai ter que construir um novo algoritmo, por exemplo, de ordenação, se a gente seguir nesse mesmo exemplo aí, né, de classe de algoritmos que são utilizados para resolver um problema em comum, né? A gente pode propor um novo, provar a corretude desse algoritmo e depois analisar a complexidade para verificar se a gente conseguiu um desempenho melhor do que os algoritmos já existentes, né? Então a ideia é essa, tá? Do porquê a gente precisa realizar esse tipo de análise, né, em relação ao tempo, né? Mas para fazer essas análises, tá, em relação ao tempo, né, de execução do algoritmo, a gente precisa raciocinar bem em relação a qual modelo de computação a gente vai considerar na hora das análises, tá, realizadas, tá? Que a gente vai chamar de análise assintótica, tá? Onde a gente realiza análise de complexidade em relação ao tamanho da entrada, tá? Então, quanto maior o tamanho da entrada, é mais interessante para a análise da gente, tá? A gente vai olhar para algoritmos onde a entrada tende ao infinito. Então, o tamanho da entrada tende ao infinito. Aqui é a figurinha, né, que você já conhece bem da arquitetura de organização de computadores, né? A arquitetura de von Neumann, né? E a gente, nesse caso, vai considerar aqui um modelo de computação com um processador, tá? Um modelo de computação bem simples e uma memória principal, tá? De acesso randômico, e a máquina a gente vai chamar de máquina de acesso randômico, tá? Aí o porquê eu estou mostrando isso? Tá? Não estou mostrando isso por acaso, não, tá? Ao acaso, não. É porque nas análises de complexidade que nós vamos fazer, a gente vai ter que considerar certas características em relação a custo
de operações realizadas naquele modelo computacional. Tá? Por exemplo, né? A gente tem que analisar como uma operação de movimentação, qual é o custo de realizar uma operação de movimentação de um dado para a memória, né? Naquele modelo computacional que a gente está utilizando, né? De acordo com o conjunto de instruções daquela arquitetura, né? Escolhida. Né? Para o modelo que a gente está considerando, tá, instruções lógicas e aritméticas, né? Ou seja, um comando de atribuição onde a direita do operador de atribuição a gente está realizando a operação de soma, né, por exemplo. Né? Essas operações elas vão ser consideradas para a gente, nesse modelo de computação que a gente vai considerar nessa disciplina, tá? Como constante. Tá? Por exemplo, aí na figura está sendo apresentado, está sendo representado ou ilustrado, na realidade, por esse C1, tá? C de constante e 1 da primeira constante relacionada com aquele programa que a gente está analisando, tá? Então, o tempo vai ser constante para operações lógicas, tanto lógicas quanto aritméticas. Tá? Movimentações, como eu coloquei para vocês anteriormente, né? Elas também vão ser constantes. Tá? O tempo de execução vai ser constante. Constante em relação à matemática mesmo, tá? De uma constante, de um número fixo, que na realidade nesse momento a gente não sabe qual é, tá? Por isso está sendo representado de maneira abstrata agora por C2, tá? Ao invés de C1, que era a constante lá ilustrada para as operações lógicas e aritméticas. Né? Aí essa constante aí C1 poderia ser 300, poderia ser 500, 1000, isso vai depender da máquina que a gente vai estar utilizando, mas só que nas análises de complexidade da gente, assintóticas, essas constantes vão ser desprezíveis, tá? Que é o que a gente vai ver mais para frente. Tá? Isso vale também para desvios condicionais e incondicionais. Tá? Então, qualquer desvio do fluxo de execução do programa da gente, essa operação de desvio, né, na máquina, né, lembrando que, se vocês lembrarem lá de quem já pagou a arquitetura e organização de computadores, são as instruções de desvio, né, tanto condicionais ou incondicionais daquela arquitetura que está sendo utilizada, né, da máquina, né, do conjunto de instruções. Né. Só que para a gente, independente da arquitetura, né, para o modelo que a gente está considerando, esse tempo é constante, tá? Então, nesse exemplo aí, a gente está ilustrando isso pela constante 3, tá? O C3. Então, essas são as premissas que a gente está destacando, né? Para possibilitar a realização de certas conclusões, tá? Nas análises em relação ao tempo, tá? De execução do algoritmo. Então, a gente tem que sempre se lembrar de que qualquer operação de movimentação é constante, né? Para qualquer operação, um if, né? É constante, né? Que ofereça qualquer estrutura de controle na realidade, não para ser mais genérico, né? É constante, né? Qualquer operação aritmética, né? Qualquer operação lógica, né? As expressões lógicas que são associadas aos condicionais são constantes também, né? E isso vai ser importante daqui a pouco, tá? Quando a gente for analisar, por exemplo, o tempo de execução do algoritmo de ordenação por inserção, né? Que é o insertion sort, né? Como um dos primeiros exemplos, se eu não me engano, tá? Mas de algoritmos específicos já disponíveis na literatura. Né? E olhando para a análise assintótica especificamente, né? Então a gente tem um modelo de computação pré-definido, né? Com essas definições em termos de constantes, né? E a partir da definição desse modelo, a gente tem que observar agora para o tipo de análise que a gente vai fazer, que é a análise em relação ao tamanho da entrada, tá? Quando o tamanho da entrada tende ao infinito,
A gente tem que observar os tipos de que forma a gente vai fazer essa análise, né? Então, existem três formas na análise assintótica. Tá? A forma mais utilizada, tá? É a do pior caso, né? Que está sendo destacado aqui nesse primeiro ponto do slide. Tá? Então, existe a do pior caso, do melhor caso e no final do caso médio. Tá? Então, em média, qual é o tempo de execução, por exemplo, daquele algoritmo, né, que a gente está analisando? E no caso médio, a gente vai analisar tanto o melhor caso quanto o pior caso, tá? Que geralmente vão ser parecidos, tá? Muito próximos. No pior caso, a gente vai verificar para qualquer entrada, a gente vai verificar, vai definir um valor, um limiar, né, na realidade, superior, no qual o algoritmo que a gente está analisando ele nunca vai ultrapassar aquele limiar em termos de tempo de execução, tá? E esse tempo máximo a gente vai chamar de T de N, tá? Onde N é o tamanho da entrada considerada para o algoritmo, tá? Por exemplo, um algoritmo de ordenação, lá como foi colocado no primeiro slide, né? O tamanho da entrada é o tamanho do vetor, né? Então a gente vai olhar em relação ao tamanho do vetor, no pior caso, quanto tempo, por exemplo, em quanto tempo o algoritmo de ordenação, por exemplo, em session sort, vai demorar para retornar o vetor ordenado, né? Dado que foi entregue como entrada um vetor desordenado para o algoritmo. Né? Aí os outros casos, né, em relação ao pior caso, que é o que falta é o melhor caso na realidade, né, onde considerando o médio caso, né, como eu falei antes, ele vai ser o pior caso, a análise do pior caso junto com a análise do melhor caso, né? Então isso leva a gente a concluir que o melhor caso é um limite inferior, né? É um limite inferior ao tamanho também da entrada, né? Em relação ao tamanho da entrada TDN, tá? Então a gente vai ter essas três possibilidades, tá? Limite superior, limite superior, limite inferior, limite superior e o caso médio, né? Operação de movimentação seria um comando de atribuição, tá? Para associação de um valor à memória, tá? Se vocês lembrarem lá da arquitetura de computadores, é o move, né? Por exemplo, num conjunto de instrução, né? Deixa eu abrir aqui o Jamboard. Só para vocês lembrarem, tá? Mas isso aqui é tranquilo em relação à movimentação, né? Por exemplo, move para o registrador R, sei lá, o valor 10. Tá? É só isso, né? Então, a gente vai colocar na memória pequena registrador os bits que representam o valor 10 lá, né? Na memória, né? Pequena, né? Então vai estar aqui 01, 01 e etc. Tá? Beleza? É simples assim, tá? É uma operação simples de movimentação, tá? A gente vai pegar um valor constante, por exemplo, e associar uma posição de memória, seja ela uma posição na memória principal ou no registrador, por exemplo, né? Aí a gente tem a operação de movimentação de memória principal para registrador, de registrador para memória principal, né? Então isso tudo vai ser constante para a gente, tá? Que na realidade o que é abstraído na linguagem de alto nível, né? Como Java, por exemplo, C++, C, né? Também. Movimentação vai ser em C a gente consegue manipular, né? Registradores, né? Eu não me recordo agora qual é o comando em C que permite que a gente manipule registradores diretamente, mas C permite isso, tá? C permite que a gente diga qual registrador que tem que receber alguma coisa, tá? Mas, por exemplo, Java não permite isso, né? Então, para Java, né?
a gente só vai dizer, por exemplo, que eu tenho uma variável A que vai receber 10, né? Então, quem faz o trabalho lá por baixo é o sistema operacional junto com a máquina, né? Tranquilo? Então, é o tipo de análise mais interessante que a gente vai... E também é que a gente vai trabalhar mais aqui, né? Acho que em sua totalidade, na realidade, é a análise do caso, do pior caso, tá? Por quê? Porque a análise do pior caso é mais realista, tá? Porque se vocês observarem, se a gente pensar de novo no exemplo que eu acredito que é o mais próximo e mais simples, né? Que é o de ordenação. Se você pensar numa análise de melhor caso e disser que opa, o meu algoritmo de ordenação por inserção, né, como está sendo dito aí no primeiro slide, no primeiro tópico do slide, né, esse primeiro bullet aí, né, de que no melhor caso o meu algoritmo é linear, né, e parar por aí, por exemplo, de ordenação, ele leva um tempo linear, né? Esse tempo linear vai ficar mais claro para vocês mais na frente, tá? Mas ele é representado por uma função linear, né? É, isso é fraco, tá? Em termos de análise, pode levar um mau entendimento de quem está interpretando essa informação que a gente está dando, tá? Porque é bem possível, né, que possa acontecer que esse algoritmo da gente, no pior caso, seja exponencial, né? Ou quadrático, ou cúbico, né? Então, se a gente disser que no melhor caso o algoritmo roda em tempo linear e parar por aí, é arriscado, né? Ou então a gente vai estar levando, pode estar levando a quem está precisando dessa informação a uma informação falsa, né? Não uma informação falsa, né? Mas uma interpretação fraca, né? Para ser mais preciso, né? Ou enganadora, né? Porque se no pior caso ele é exponencial, esse linear do melhor caso não vale de muita coisa para a gente, né? O pior caso ele vai ser dominante nesse caso, né? Se no pior caso ele pode ser exponencial, na realidade o algoritmo da gente não é tão bom como a gente tinha afirmado, né? Em termos de melhor caso. E aí, assim, em contrapartida ao pior caso, né? Assim, se a gente for olhar para o caso médio de novo, uh, o caso médio é um pouco mais complicado de analisar, tá? Ou de calcular, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar de algum tipo de distribuição estatística para poder analisar, em média, o tempo que aquele algoritmo vai levar para ser executado, tá? Tanto no melhor caso quanto no pior caso, né? Então é bem mais complicado, tá? A gente não vai entrar tanto nessa. Na realidade, a gente vai entrar em certos pontos que vão ser muito simples de ser observados, tá? Mas nessa disciplina, o foco da gente está na nossa pior caso, tá? Certo. E aí pode acontecer que o melhor caso pode ser tão ruim, né? Quanto o pior caso. Quando isso acontece, aí fica fácil, né? Da gente fazer análise mais precisa, né? Que aí a gente pode dizer, o algoritmo de ordenação por inserção, no caso médio, é n ao quadrado. Ou seja, ele é quadrático, né? Ele é representado por uma função quadrática, né? Certo? Então, quando a gente, em certos algoritmos, para certos casos, na realidade, essa análise do caso médio vai ser mais fácil, tá? Que é o que a gente vai entrar nessa disciplina, tá? Em alguns algoritmos de ordenação, tá? E aí a gente pode dizer logo de cara que no caso médio, ele é, por exemplo, n, né? Que é linear, tá? Ou n a terceira, né? Que é cúbico, né? Ou 2 elevado a n, né? Que é exponencial, né? Que é o que a gente não quer, né? A gente não quer algoritmos com tempo de execução exponencial, né? Que é o indesejado, né?
Então, na análise assintótica, basicamente, a gente vai seguir alguns passos, tá? A gente vai ignorar a constância e dependência de máquina, tá? Logo de cara. Isso é uma coisa que a gente pode fazer de maneira cuidadosa, tá? Por que a gente pode fazer isso? Né? Porque a gente está olhando para o tamanho da entrada, tá? Quando o tamanho da entrada tende a infinito, tá? Então, quando o tamanho da entrada tende a infinito, se a gente tiver uma expressão como essa, aqui ao invés de menos, eu estou alterando para mais aqui, tá? É só um comentáriozinho no slide, porque ele vai ser usado posteriormente aqui, tá? Se a gente pensar aqui numa expressãozinha, né? Por exemplo, 3n elevado à terceira, mais 90n elevado ao quadrado, mais 5n, mais 6.046, né? Se a gente olhar para os termos, né, desse polinômio, né, a gente vai ver que o n à terceira, ele é dominante, né, matematicamente, em relação a n ao quadrado, né? O n ao quadrado é dominante em relação em termos de ordem, né, ao n, e todos esses aqui, esses três termos, né, eles são dominantes ao constante, né? Aí quando eu falei lá, tempo constante para movimentação, por exemplo, o tempo constante para movimentação, esse C1 aqui pode ser, por exemplo, esse 90, tá? Aqui pode ser C0, C1, tá? C2 e C3, tá? Então essas constantes aqui, quando a gente valora aquelas constantes que eram abstratas para a gente antes, é aí que a gente está considerando o valor específico para a máquina que a gente está operando, tá? Ou utilizando, né? Que é o modelo computacional. Tá? Só que como a gente sabe que para aquele modelo computacional a gente pode ignorar essas constantes, ignorar por quê? Né? Sempre lembrando, porque os termos, o maior termo vai ser o termo dominante. Né? E eu vou entrar com mais detalhes nisso mais na frente. Tá? Então a gente poderia ignorar aqui, cortar aqui o 6.046, cortar depois o 5n, cortar o 90n ao quadrado, cortar esse 3 aqui que é constante, e com isso iria sobrar n a terceira, e com isso a gente pode afirmar que o algoritmo que é representado por esse polinômio aqui, né, ele é, no pior caso, cúbico, né, que é a ordem, isso está relacionado com o termo de maior ordem, né. Por que a gente pode eliminar isso da direita aqui, né? Porque quanto maior o n for, tá? Ou seja, quanto maior o tamanho da entrada, menos relevante em relação ao resultado esses valores aqui vão ficar, né? Vão se tornar, né? Então, quanto maior o n, mais dominante esse n a terceira vai ficar, tá? E ele vai ficar, e esse n vai ser tão grande futuramente que esses valores aqui vão acabar sendo desprezíveis no resultado. Tá? Aí por isso que a gente diz que é o valor é n a terceira, ao invés de dizer que é n a terceira mais n ao quadrado mais n. Né? Como a gente tinha definido no slide anterior que t de n é o tempo em relação à entrada n, né? A gente pode dizer que o tempo do algoritmo da gente em relação à entrada, então, a partir desse polinômio é menor ou igual sempre a 3n a terceira, ou ignorando esse 3, ele vai ser sempre menor ou igual a n a terceira. Tá? Essa é a conclusão da gente em termos de tempo de execução. Tá? Que o tempo, no pior caso, né, que é isso que a gente está tratando nesse momento, o tempo de execução do algoritmo da gente, que é o t de n, ele nunca vai ultrapassar n a terceira, tá? Ele nunca vai ser maior que isso. No máximo, ele vai ser igual, tá? E aí é isso que eu acabei de falar, tá? Que mesmo eliminando os termos de ordem inferiores, quanto maior o valor de n, né, menor a influência desses termos menores no resultado final, né? Então, quanto maior a entrada, menor a influência dos termos de menor ordem, né?
na expressão que representa o tempo de execução do algoritmo que a gente está analisando. Né? Então, se a gente observar, as constantes foram eliminadas. Né? Então, lembrando que a gente está considerando um modelo de computação específico, que é aquele modelo lá de máquina de acesso randômico. Né? Beleza, então para fazer essa análise assintótica, tá? A gente tem uma notação atrelada à análise assintótica bem definida, tá? Para facilitar a vida da gente na hora de expressar o resultado da análise de tempo, né? Do algoritmo que a gente está analisando. Nesse contexto existem notações bem definidas, né? Como eu falei, e todas essas notações são com base no tamanho da entrada. Né? Só 2 minutinhos aqui, tá? Aguardo um segundinho. Certo, então eu vou retomar, tá? De vez em quando pode ser que eu tenha que me ausentar rapidinho, tá? Que eu tô com a garganta um pouco ruim. Não sei se vocês estão notando aí que minha voz está um pouco rouca, né? Então, relevem aí essas pausas, tá? Se for necessário. Então, considerando a análise assintótica e as notações atreladas a essa análise, né? Essas notações vão ser atreladas ao análise em relação como é assintótica, é com base no tamanho da entrada, né? E as notações mais conhecidas vão ser relacionadas com aqueles 3 casos que eu coloquei para vocês, tá? O pior caso, a análise no pior caso, a análise no melhor caso e a análise no caso médio. Tá? A notação da análise do pior caso é a notação O, né? Ou conhecida como Big O. Tá? A notação do caso do melhor caso é o θ, né? Que é esse carinha, tá? Quer dizer, na realidade tá errado aqui, tá? Então, deixa eu ajustar logo isso aqui, tá? Então é o contrário aqui, tá? Deixa eu vir pro border aqui, tá? Tem uma inconsistência lá, tá? Deixa eu marcar para não esquecer logo. Né? Na realidade, o que a gente tem é no pior caso, né? Então, o pior caso, a gente tem o OTA. Por exemplo, né, eu posso dizer que no pior caso, o meu algoritmo roda em n a terceira, tá? Esse O é uma função, tá? Mais na frente eu vou definir formalmente esse O. Aí vai ficar mais fácil de entender o porquê eu tô... esse O é o rótulo da função, tá? Que é a anotação da gente. E o argumento, né? Da chamada dessa função é o n a terceira. Isso é uma função matemática, né? Então, no melhor caso, a anotação é diferente do que está lá no slide, tá? Eu não tinha nem notado lá em outras aulas esse problema, tá? Mas no melhor caso, é o ômega, tá? Ou seja, a gente pode dizer que no melhor caso, o algoritmo da gente, ao invés de rodar em na terceira, ele roda em tempo linear, tá? Que é n, tá? E no caso médio, aí sim a gente vai usar a notação θ, tá? Que é esse O cortado no meio, né? Então a gente pode dizer que
No caso médio, é n a terceira. Tá? Ou seja, né? Esse cara aqui, do último, né? Ele está relacionado tanto com o melhor caso quanto com o pior caso, né? Então a gente tem o pior dos mundos, o melhor dos mundos aqui, e em média a gente vai ter esse carinha aqui que considera tanto o melhor dos mundos quanto o pior dos mundos em tempo de execução, em termos de tempo de execução do algoritmo da gente, né? Aí, além dessas mais conhecidas, tem outras, né? Que a gente não vai abordar aqui nessa disciplina, tá? Que são as notações do O pequeno, né? Que é o little o, né? E o little ômega, né? O little omega, né? Nenhuma dessas duas a gente vai considerar, tá? Cada uma delas tem definição formal, como eu falei para vocês, que eu vou apresentar mais na frente, né? Na realidade, agora, né? Depois é que a gente vai entrar um pouco, de maneira bem superficial, nessas duas outras notações, né? Que é o little o e o little omega, né? Se a gente considerar a definição do formal, né? Do pior caso, tá? Como eu falei para vocês, é definido por uma função, né? Então, por isso que a gente está colocando aqui que o Big O ele está em função de outra função, que é a g de n, está nesse caso aqui, rotulada, tá? N é o tamanho da entrada, né? E essa função, né, ela vai retornar para a gente um conjunto, né? Na realidade, um conjunto de funções f de n, tal que, né, a gente tem uma constante c, né, que são aquelas constantes lá dependentes de máquina, né? E um valor inicial da entrada da gente n, que vai ser um n0, né? Tal que, né? Esse f de n, esse conjunto de funções, para todas essas funções, né? Na realidade, f de n, ela sempre vai ser maior ou igual a zero, ou menor ou igual, e menor ou igual, na realidade, né? A uma constante dependente de máquina, vezes o g de n, que é a função que limita o tempo de execução daquele algoritmo que a gente está analisando, tá? Para todo n a partir de n0. Né? Então, se vocês olharem essa figurinha aqui, ela deixa isso bem mais claro. Tá? Ela deixa isso bem mais claro. Tá? Porque, se vocês olharem direitinho aqui, esse carinha é a entrada, o n, né? O n da gente é a entrada para o algoritmo, e o n0 ele indica a partir de que ponto da entrada isso aqui é válido, né? Ou seja, a partir de que ponto da entrada o algoritmo da gente é limitado a g de n. Se a gente olhar direitinho para o que está aqui, o g de n para a gente, nesse caso aqui, né? Para o pior caso, né? Que é esse cara aqui, o g de n daquela função lá, na realidade é igual a n à terceira, né? Que é o argumento que a gente está passando para essa função aqui, ó, né? Então, na realidade, quando a gente chama isso aqui, a gente está fazendo isso aqui na definição formal, né? No pior caso, o g de n da gente vai ser n à terceira, né? A gente está substituindo esse cara para cá, né? Se vocês olharem a curva aí desse gráfico, né? Nesse gráfico, né? Vocês vão ver que antes de chegar em n0, essa função f de n aqui, que representa os algoritmos que a gente está analisando, ela chega a passar de g de n, né? De uma constante dependente de máquina vezes a função limitadora, né? Porém, né? Quando essa função f de n, né, alcança o n0, que poderia ser, por exemplo, 1, para esse caso faria mais sentido mais para frente, né? Então vamos dizer aqui que o meu n0 é 10. Então, quando o meu n0 é 1, ele passou, tá vendo? Do c de g de n, ou seja, passou do meu limite superior.
do tempo de execução, que naquele caso do exemplo anterior é n a terceira, né? Depois ele desceu aqui, né? Ficou onde a gente queria, mas aí em algum ponto, digamos lá, 8, né? Ele subiu de novo e ultrapassou a função que limita, né? O C de G de N, C vezes G de N, né? Mas quando ele chegou em 10, que é o N0, a partir desse 10 ele já ficou igual ao C vezes G de N, que está na condição da gente aqui, né? O F de N tem sempre, no máximo, igual a uma constante dependente de máquina vezes G de N, né? Que é o limite que a gente está definindo aqui, né? Então veja que a partir daqui, do 10, ele nunca mais ultrapassou o G de N, né? Ele ultrapassou nesse ponto aqui, né? Mas a partir do N0, ele sempre vai se manter aqui embaixo, abaixo do CG de N, né? E aí a gente pode expressar isso dizendo que o F de N é igual a O de G de N, né? Esse igual aqui é uma notação que a gente pode chamar de descuidada, tá? Relaxada. Porque na realidade esse igual, na definição formal, ele representa uma relação de pertinência, tá? Ela é interpretada como uma pertinência na realidade, né? O que a gente está dizendo é que o F de N ele pertence, né, a esse conjunto aqui que a gente acabou de definir, né? Então esse F de N realmente pertence ao conjunto que respeita essa condição aqui. A condição é que a partir da entrada N0, que é esse carinha aqui, a minha função ela vai ser limitada de maneira superior a uma constante, né, que é o C vezes G de N, que é o G de N que a gente passou como argumento para o Big O, né? Para todo N, né, acima de N0, né? Ou igual a N0. Tranquilo até aqui? Aí isso vai ser parecido para os outros, tá? Porque se a gente olhar agora a definição do melhor caso, agora está correta a notação, né? Se a gente olhar para o melhor caso agora, a gente vai ver que o ômega, né? O ômega de G de N também, tá vendo? Que é a função que a gente está usando definido que limita agora de maneira inferior, né? Ao tempo de execução do algoritmo da gente, ela é definida como um conjunto, de novo aqui, né? Da mesma maneira. E a única diferença é que agora o f de n, para toda função relacionada com o tamanho da entrada n, ou seja, para todo f de n, esse f de n ele vai ser sempre maior que g do que c, do que a constante c, né, vezes o g de n, né? Vê que a gente limitou de maneira inferior, né? Agora o f de n, né? O f de n nunca vai ser menor do que aquele g de n a partir do n0. É a mesma lógica, tá? A partir de um n específico, que a gente está chamando de n0, onde n é o tamanho da entrada, a gente sempre vai garantir, com a notação do melhor caso, que as funções que estão relacionadas com os algoritmos da gente, elas nunca vão ultrapassar, né, eles nunca vão ser menores na realidade, né, do que uma constante vezes aquele g de n formado, né? E aí o limite superior aqui está sendo ignorado, né? Na realidade, né? O CG de n vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a f de n, né? Então, ou seja, o f de n, a gente só está olhando para o menor, né? A gente não está olhando para o outro lado aqui, que é o maior, né? Se a gente olhar para o gráfico de novo, né? É aquela mesma coisa, tá? Só vai inverter aqui. Ao invés de a gente estar preocupado, como no outro caso aqui, né? De que a um certo ponto N0, a partir de um certo ponto N0, ele nunca ultrapasse de maneira superior, né? Em termos de tempo de execução, aqui é ao contrário, né? A gente não quer que o f de n ele nunca seja
inferior a esse G de N, né? É só a lógica o contrário aqui, né? E aí acontece a mesma coisa aqui, né? Em algum ponto aqui inicial, ele é inferior, né? Mas o que a gente quer garantir, o que a gente está garantindo é que a partir daquele N0, ele nunca mais vai ser inferior. Então, a partir daquele N0 específico, essa função C, constante C vezes G de N, ela nunca vai ser, ela sempre, na realidade, vai funcionar como limite em relação ao melhor caso daqueles algoritmos que estão sendo analisados. Tá? Aí a lógica é a mesma, tá? A gente vai dizer que f de n, na realidade, é igual a ômega de g de n, né? Que isso representa do mesmo jeito a relação de pertinência. Tá? Então a gente está dizendo, na realidade, quando a gente escrever isso aqui, que f de n, por exemplo, é igual a ômega de n à quinta, né? Como exemplo, a gente, na realidade, está dizendo que o f de n ele pertence a ômega de n à quinta. Aí a gente vai chegar aqui e vai substituir por n à quinta, aqui por c vezes n à quinta, e aí a gente vai ter que garantir que o f de n nunca vai ser, a gente vai ter que provar, na realidade, né, que o f de n nunca vai ser menor do que n à quinta, tá? Do que uma constante qualquer vezes n à quinta, né? A partir daquele n0, que poderia ser, por exemplo, 3, né? Onde o n0 é igual a 3, né? Aí agora fica intuitivo definir o caso médio, tá? A notação para o caso médio. Porque isso remete ao que eu falei para vocês lá no início, né? De que o caso médio ele é uma relação, né? Entre o pior caso e o melhor caso, né? Aí aqui, como a gente está utilizando os dois limites, tanto o limite superior quanto o limite inferior, aí vocês observem aqui que a gente incluiu mais uma constante, né? Se eu tenho duas funções limitadoras, né? Que é a mesma na realidade, né? Função g de n, ela está sendo usada só duas vezes na realidade, né? Corrigindo, né? Fazendo uma correçãozinha, o g de n é a mesma, né? Passado no θ de g de n aqui, né? Só que aí eu vou ter duas constantes dependentes de máquina diferentes para o limite inferior e para o limite superior, né? Então aqui está sendo definido para o limite inferior C1 e para o limite superior C2, né? Aí se vocês olharem direitinho, o que mudou foi basicamente isso, né? Ao invés de a gente só limitar ou para a direita ou para a esquerda, né? Ou a gente limita para a esquerda, né? Nesses outros casos, ou para a direita, né? Da função f de n. Agora a gente vai limitar para os dois lados, né? O f de n vai estar imprensado aqui no meio, e aí eu vou ter que a regra de que aquele f de n vai ter que ser maior ou igual a uma constante C1 qualquer vezes g de n, né? E essa vai ter que ser maior que zero. E o f de n também vai ter que ser obrigatoriamente menor ou igual a uma constante qualquer, C2 vezes g de n, né? Só que isso também é a partir de um n0, né? Aí para o gráfico, é como se a gente estivesse fazendo a união desses dois outros gráficos, né? Onde a gente tem agora o C2 vezes g de n como limite superior, o C1 vezes g de n como limite inferior, e a partir de um n0, para todo f de n, ele vai estar imprensado aqui, né? Entre o limite superior e o limite inferior, né? Por isso que a gente afirma que θ de n, por exemplo, ao quadrado, ela representa o tempo médio daquele algoritmo, porque ele vai ser o valor do pior caso e do melhor caso vai ser em média o mesmo, tá? Se você olhar aqui, o g de n é o mesmo, né? Então, por isso que ele é no caso médio, né? Aí, para a gente descobrir qual é esse caso médio, a gente vai ter que considerar
alguma distribuição probabilística, estatística, porque a gente está tratando de probabilidade, de estatística mesmo aqui, desculpa, né? Em média, né? Quanto tempo demoraria esse algoritmo para executar, né? Tanto no melhor caso quanto no pior caso. E aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai afirmar, por exemplo, que o f de n é igual a θ de g de n, né? Que isso representa também uma relação de pertinência, né? Ou seja, né? Enfatizando que f de n, na realidade, pertence a θ de g de n, né? Aí aqui é só um resumão, tá? Do que eu acabei de falar, tá? Se vocês observarem, essas figuras são lá de Cormen, né? Que é o livro base da gente, né? Da disciplina. Então aqui tem uma relação entre, na figura B aqui, o pior caso, na figura C, né? Na parte C da figura, na realidade, né? O melhor caso, né? Limite inferior, limite superior, e na parte A da figura, a junção do limite superior e o limite, e com o limite inferior, né? Todos começando de um n0, para esse caso aqui, e para esse caso aqui específico, o f de n sempre vai estar imprensado aqui, né? Entre o limite inferior e superior, e isso indica que, em média, ele executa naquele tempo, tá? Que a gente definiu, tá? Ou seja, o tempo g de n, que é representado pela função g de n, né? Até agora, como é que tá? Tranquilo? Vão mandando se tiver alguma dúvida aí, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem outras notações também, né? Aí eu vou passar só superficialmente aqui, porque a gente não vai usar, tá? Nessa disciplina, tá? É só para conhecimento de vocês de que existe, tá? Para a gente não ignorar na disciplina a existência de outras notações que fazem parte do conjunto de notações assintóticas, né? Como eu falei para vocês, a gente tem a notação little o, né? Em contraste da big O, né? Esse pequeno o aí, ele tem uma pequena, na realidade, literalmente, diferença com o big O, né? Qual é a diferença na definição formal do pequeno o para o grande O, né? Ou seja, do pequeno o para o grande O, né? Do little o para o big O, né? É que ao invés de, na definição formal, o pequeno o, né? Ou seja, esse limite assintoticamente não apertado, tá? O que diferencia ele do grande O, que é o limite assintoticamente apertado, é que ele é limitado por g de n, mas ele nunca vai ser igual ao g de n, tá? Ele pode ser muito próximo do g de n, né? A função f de n, tá? Mas a gente está querendo ser mais preciso aqui com essa notação, tá? A gente está afirmando que se ele for pequeno o, little o, né, para ser mais correto, de n ao quadrado, a gente está dizendo que ele nunca vai ser igual a n ao quadrado, tá? Ele pode ser muito próximo ao n ao quadrado, quando n tende ao infinito, mas ele nunca vai ser igual, tá? Que é o que está sendo ilustrado aqui, tá? 2n ao quadrado, né? 2 vezes n ao quadrado, onde esse 2 aqui é o c da gente, né? Que é a constante independente de máquina, o C1, por exemplo. Esse 2, que é o f de n, né? Esse cara aqui, né? Ele pertence, né? Vê que é aquele f de n igual a O de g de n, né? Isso aqui, né? Sendo substituído por valores específicos agora, né? Então a gente tem aqui que o 2 vezes n ao quadrado, ele pertence ao big O de n ao quadrado. Certo? Porque eles são da mesma ordem aqui, tá? Mas o 2 vezes n
mesmo ele pertencendo a Big O de n ao quadrado, aí você pode perguntar o porquê ele pertence, né, já que ele não é igual, né? Ele pertence porque a gente poderia ter algo desse tipo aqui, tá? Deixa eu ir para lá pro esse carinha, tá? Porque se a gente tem, por exemplo, 2 n ao quadrado aqui, e eu estou dizendo que isso aqui pertence, né, a O, isso aqui pertence a O de n ao quadrado, né? Se eu considerar isso aqui, esse polinômio aqui, eu posso dizer que, na realidade, a gente fez umas eliminações antes, né? E isso aqui pode ser esse cara, por exemplo, mais 2n, né? Então, se 2n ao quadrado ele pertence ao conjunto que é limitado a n ao quadrado, consequentemente, esse cara aqui também pertence, né? Matematicamente, né? Então, se eu disser, afirmar isso aqui, que o tempo de execução é O, tá travando um pouquinho aqui, tá? Que o tempo de execução é O de n ao quadrado, se eu disser que 2n, a função 2n, ela pertence ao limite, no pior caso, em função de n ao quadrado, tá correto porque ele não ultrapassou, né, o limite, né? Ele tá abaixo, né? Por isso que a gente eliminou as ordens inferiores daquela primeira conta, né? Ele pertence ainda, né, ao mesmo conjunto, né? Certo? A gente só não está sendo preciso o suficiente, né? A gente está dizendo, não, esse f de n aqui é menor, né? Ele não é igual, né? Aí por esse motivo é que, se a gente fizer essa afirmação, a gente está dizendo que em relação a f de n, ele não é apertado, né? Assintoticamente apertado, né? Ele não é exatamente n ao quadrado, né? Ele está numa ordem menor que n ao quadrado, né? Então por isso que eu elimino o igual daqui, tá? E aí o inferior também, como eu falei para vocês, a gente também tem a notação, o little ômega, né? O little ômega, né? E é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa porque ao invés de eliminar o igual do lado, se ele existisse, né? Do lado direito aqui, né? Que tá vazio, a gente vai retirar do lado esquerdo, né? Então a gente vai dizer que ele é não assintoticamente apertado também de maneira inferior, né? Em relação ao tempo de execução. Que é o que está sendo ilustrado aqui, tá? Então, a ordem n ao quadrado, ele está acima, né? De n, né? Então ele pertence a esse conjunto, né? De f de n, né? Ele não é igual, né? Isso aqui é constante, dependendo de máquina, né? A gente pode eliminar esse de baixo aqui, né? Como eliminou no outro, né? Então, o n ao quadrado, agora aqui, a gente não pode afirmar isso, né? Porque o n ao quadrado é igual a n ao quadrado e, pela definição formal, para o little ômega, ele nunca vai poder ser igual, né? Ele pode ser muito próximo ao valor limite, né? Mas nunca vai ser igual, né? Então o limite ele vai tender a infinito, né? Isso aqui não vou entrar não, tá? Isso aqui é só para ilustrar, tá? E isso está relacionado ao tamanho da entrada, né? Então quanto maior o tamanho da entrada, é que interessa para a gente, né? Análise, né? Então, a gente está preocupado com o tamanho de entrada muito grande, tá? E a partir de agora a gente vai entrar, tá? Nos exemplos em relação a isso, tá? Então, existem métodos aí para a gente fazer disponíveis para a gente realizar a análise assintótica, tá? Aí a gente pode representar o tempo de execução do algoritmo em termos de somatórios, né? A gente pode usar um método conhecido como método da substituição para provar algoritmos recursivos, provar por indução
a complexidade em termos de tempo de execução do algoritmo, né? A gente pode usar o que são chamados de árvore de recursão também, tá? Para analisar e gerar palpites, né, em relação ao tempo de execução. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? E a gente vai também analisar um método que é o mais interessante assim dos três aí relacionados com algoritmos recursivos, tá? Esse primeiro aqui é para algoritmo interativo e esses três aqui são para algoritmos recursivos, tá? E dos três aqui, o mais rápido e mais direto é o teorema mestre, tá? A gente vai ter umas formulazinhas e vai aplicar as fórmulas para alcançar, aplicar essas fórmulas para alcançar o valor do tempo de execução do algoritmo, considerando certas restrições que são definidas no teorema ou certas regras, né? Que são definidas no teorema mestre, tá? E a gente chama isso aqui também de método mestre, tá? Método mestre porque ele é o mais rápido aí de todos para retornar o tempo de execução do algoritmo, tá? E o início aqui da disciplina vai estar relacionado com a prova de algoritmos iterativos, tá? Aí, como a gente está falando de instruções, tá? E aí, como eu coloquei para vocês lá no início, né? Aí a importância do modelo de computação, tá? Lá no início eu coloquei para vocês que o tempo de execução de cada instrução ele está relacionado com a arquitetura do conjunto de instruções, né? Da máquina que a gente está utilizando, ou seja, do modelo computacional considerado, né? Então, quando eu disse para vocês lá que instruções lógicas, por exemplo, né, expressões lógicas, elas são constantes, o que eu estou dizendo na realidade, em termos de análise de algoritmos, né, é que o custo de realizar aquela computação é constante, tá? Ela é representada por um número, né? Um número que não é modificado, né? E aí, como é que a gente vai calcular o tempo de execução de um algoritmo iterativo, considerando esses custos, né? A gente simplesmente vai somar, tá? A gente vai somar o custo de todas as instruções relacionadas com o algoritmo que a gente está analisando, tá? Aí a pergunta é como a gente faria isso, né? Então, vamos começar com os algoritmos bem simples, tá? Por exemplo, aí a gente quer determinar o tempo de execução de um algoritmo que, no pior caso, tá? No pior e melhor caso, nesse caso aí, né? Vai considerar os dois, os dois limites, tá? E que, por sua vez, vai dar uma ideia intuitiva do caso médio, né? Pra gente, né? Então, nesse exemplo um aí, é só uma soma, tá? A gente tá pegando uma entrada n, que é de tamanho n, né? Que é o tamanho que a gente tá analisando, né? E realizando o acúmulo na variável soma, né? E de um for aqui que vai de i igual a 1 até n, né? Vai igual a n por conta desse menor igual aqui, que é importante para análise, tá? Então, se a gente considerar isso aqui, deixa eu ir lá pro quadro, tá? Que eu acho que é melhor na primeira ter o passo a passo aqui, tá? Deixa eu ver se eu lembro lá do exemplo, tá? Então é em C lá, né? Deixa eu passar o olho mais uma vez aqui, certo? Então a gente tem int, vou botar igualzinho, tá? Exemplo 1, né? Tem um int n aqui também, né? E aqui a gente tem o corpo da função, né? Vamos lá. Então aqui eu lembro que a gente tinha um int, um i aqui, né? Uma soma, um for,
do I, né? Começando de 1, finalizando exatamente em N, né? Então, N mais 1 vai ser a condição de parada da gente, né? Eu acho que era um I mais aqui. E aqui eu acredito que o corpo era bem simples, né? Era soma mais. Acho que é isso, né? Certo. Aí o que, é que a gente vai fazer aqui, tá? Aí o modelo computacional agora vai ser importante para a gente, né? Porque como eu falei para vocês, essas operações mais simples aqui, operação de movimentação, operação de alocação de memória, né? Operação condicional que não tem aqui, né? Comando de atribuição, que é isso aqui, né? Dado que isso aqui é igual a soma, recebe soma mais um, né? Que é a atribuição que a gente estava definindo lá no modelo de computação. Então, de cara, eu posso dizer que isso aqui tem tempo constante, né? Independente do tempo do valor dessa constante, se é 10, se é 100, se é 1000, para a gente não interessa, tá? Nessa análise assintótica, porque isso aqui é desprezível para a gente, tá? A gente está só considerando aqui por completude, tá? Da análise, certo? Agora aqui tem uma coisinha, né? Aqui tem um problema aqui para a gente, tá? Porque isso aqui não é constante, né? O for gera um acúmulo para a gente, né? E isso vai ser representado, né? Como somatório, tá? Esse carinha aqui, tá? Ou então, se a gente quiser por simplicidade, tá? A gente pode dizer que aqui ele vai demorar n vezes, tá? Para executar, tá? Certo? Ou n mais 1, né? Na realidade, para ser mais correto, isso aqui é n mais 1, né? Deixa eu colocar para cá, assim, tá? Por que n mais 1, né? Porque como o limite aqui é n para executar essa soma, ele vai executar n mais uma vez essa linha aqui, né? Do for, mesmo que ele não entre aqui, né? Então ele executa n mais uma vez, né? Já que ele é limitado a n. E esse cara aqui, ele é executado n vezes, né? Opa, ele é executado n vezes. Que é n mais 1 menos 1, né? Certo? E aí a gente vai fazer a soma desses custos aqui. Ou seja, a gente vai dizer que o tempo de execução, né, em função de n, ele vai ser igual a C1 mais, né, n mais 1 mais n, né? Certo? Aí a gente pode colocar em evidência aqui o n, vai chegar na conclusão que o n, no pior caso, no melhor caso, na realidade o tempo de execução é n, tá? Assim, aqui não estava o n mais 1, mas eu acredito que o mais correto é n mais 1 aqui, tá? Então, vocês olhando direitinho, é a mesma coisa aqui, tá? O 1 está representando o tempo constante, tá? Certo? Então, eu tenho uma vez, né? Na realidade, né? O tempo constante, desculpa. O tempo constante é esse cara, né? Eu até esqueci de colocar o custo, né? Aqui. Ficou incompleto isso aqui, tá? Porque o C1 é a constante e o tempo que, em termos de constante da operação, né? E o tempo é esse carinha aqui, né? Então ficou incompleto aqui, tá? Então só para completude eu vou ver se dá para colocar aqui, tá? Só para deixar claro. Realmente foi falha minha aqui de completude, tá? A gente tem custo e tempo aqui, né? Então tempo e custo, tá? Então se eu tenho uma constante 1, o tempo é 1, né? Eu executo uma vez
isso aqui, né? Eu executo n mais uma vezes isso aqui, né? Aí faltou a constante C2 aqui, tá? E aí eu teria uma constante C3 aqui, n vezes, tá? Aí o que é que vai acontecer? Isso vai ser... A gente vai fazer a soma disso aqui, né? Que é o que está acontecendo aqui no próximo, né? Então a gente vai fazer 1 vezes C, C1 vezes 1, né? Mais C2 vezes N, mais 1, né? No caso desse carinha aqui, tá? Mas esse mais 1 aqui vai ser desprezível, tá? Que vocês vão ver nessa conta. Mesmo que a gente colocasse o mais 1 aqui, ele vai sumir mais na frente, tá? E aí a gente tem mais C3 vezes N, né? Isso vai dar para a gente T de N, né? Onde T de N é o tempo, né? Do algoritmo em função da entrada, né? Como a gente definiu lá no início. Uma vezes C1, mais duas vezes N, né? Ou N mais 1, mais C vezes N. E aí é só álgebra, tá? Que a gente pode colocar N em evidência, né? Então vai ficar N vezes C1, C2, mais C3, mais C1 aqui, né? Dado que isso aqui é a mesma coisa de C2N, né? Mais C3N, né? E aí, se vocês olharem direitinho, se a gente inverter a ordem aqui, isso vai virar uma função, um polinômio, né? Do primeiro grau, né? Um n elevado a 1 aqui, né? E aí a gente vai usar aquela mesma regra, né? De eliminar o que é constante e eliminar o que é constante aqui isolado, né? Na realidade, e eliminar o que é constante em relação ao polinômio, né? Que aí a gente vai fazer essa eliminação com base na análise assintótica, porque a gente está considerando o n tendendo ao infinito, né? Então, quando o n tende a infinito, acaba que esse C1 aqui se torna desprezível e esse C2 mais 1 se torna desprezível, né? Ou seja, ele não impacta quase nada. Por exemplo, quando esse n aqui for 1 milhão, né? Se esse n aqui for 1 milhão, isso aqui vai ser desprezível nesse valor que vai ser somado aqui, né? Em relação ao n, né? Que é 1 milhão, né? E aí, como é que tá até agora? Então, o tempo de execução da gente, tanto no melhor caso como no pior caso, é linear, tá? Nesse caso aqui, tá? Ou seja, a gente pode dizer que o tempo de execução é θ de n, tá? Por que tanto no melhor caso quanto no pior caso? Nesse algoritmo aqui. Porque a gente é invariante, né? A gente sempre entra nesse for e sempre executa a soma n vezes, tá? Então, independente do tamanho de n, em média vai ser linear mesmo, né? Assim, isso é uma conclusão lógica realmente, tá? Nesse caso aqui. Porque tanto no pior caso quanto no melhor caso, a gente não tem nenhuma condicional, por exemplo, aí, nenhuma estrutura condicional que faça com que a gente, por exemplo, não execute esse for, né? Então, no melhor caso ou no pior caso, a gente executa n vezes a soma. Assim, olhando para o algoritmo só em si, esse n vezes já fica claro aqui, né? Só observando ele, né? A gente está executando n vezes a soma, o acúmulo do que estava anteriormente em soma, né? Sim, nesse caso sim, Caio. A gente considera exatamente pelo que eu te falei agora. Que eu falei para vocês agora, tá? A gente desconsidera esses carinhas aqui, que a gente está tratando de uma análise que é quando n tende ao infinito, né? Quando o tamanho da entrada é muito grande, né? Então, se você for fazer as contas aqui, esses 6 aqui, eles vão ser constantes, né? Eles não vão aumentar, né? Em relação à entrada, né? Eles vão ser fixos, né? Por exemplo, aqui se a gente substituir o C2 por 10, né? C3 por 100, C1 por 200. Pode botar até alto essas constantes aqui. Mas quando o n tende ao infinito, por exemplo, 1 milhão, não vai fazer muita diferença, entende? Essas constantes.
no tempo de execução, ela acaba sendo desprezível para a gente. Porque o termo dominante é o N. Então a gente pode tirar, né, da conclusão da gente esses caras e dizer que o tempo, tanto no melhor caso quanto no pior caso, é linear, tá? E linear é uma coisa boa, né, para a gente, tá? Em análise de algoritmos, tá? A gente quer que os algoritmos da gente sejam ao menos lineares, tá? Tranquilo? Deu para clarificar mais? Também, cara, se não forem constantes, mesmo que você. é, Mesmo que o n exista, tá? Além do n ao quadrado, se for um polinômio de segundo grau, né? Se você tiver um termo a mais que o n, quando a entrada for muito grande, como é n ao quadrado, o impacto do polinômio do primeiro grau aí, né? Do n elevado a 1, ele vai ser muito baixo. Porque você vai começar o n a crescer muito, né? 2 milhões, 3 milhões, aí vai ser 3 milhões ao quadrado comparado com 3 milhões, né? A diferença, o impacto é muito pequeno dessa soma aí. Não vai ter impacto, entendeu? O termo dominante sempre vai ser o maior termo no polinômio. Então. Por isso que a gente corta o 1 e corta o n. Isso nessa análise que a gente está fazendo agora, tá? Aí a gente está se dando ao luxo, tá? Nessa análise de algoritmos iterativos, de cortar considerando somente isso, tá? Considerando que a entrada é muito grande, tá? Aí quando a gente chegar nos algoritmos recursivos, aí a gente, como a gente vai fazer lá prova por indução matemática, tá? No método da substituição, a gente não vai poder fazer essas eliminações de qualquer jeito, tá? Que é o que eu vou explicar para vocês mais na frente, tá? Aqui a gente está podendo ser mais relaxado, tá? Vamos dizer assim. Porque, logicamente, os termos de maior grau, né? Maior ordem, né? Eles vão ser dominantes, né? Matematicamente, né? Mas lá na frente, nos algoritmos recursivos, não vai ser sempre isso, não, tá? Porque isso vai depender do sinal, mais lá na frente, tá? Para eliminação, e dos valores dessas constantes C1 e do N0 também, tá? A gente não está considerando o N0 aqui, mas a gente poderia considerar também, tá? Para ter essa conclusão, tá? Isso eu vou falar mais na frente, tá? O N0, lembra lá, né? Que o O, tanto o O, a notação O grande, né? O Big O, quanto o θ, né? Que é esse carinha aqui que está do melhor caso, né? Quanto o ômega, eles têm, na definição formal deles, eles têm a constante, né? Que é o C, né? E tem o N0, né? Que a gente está ignorando ali, tá? Por simplificação, tá? Porque a gente sabe que a gente vai tratar sempre de tamanho de entrada muito grande, tá? Mas nos algoritmos recursivos, mais na frente, a gente vai ter que definir explicitamente quais são as constantes, que são os limiares, vamos dizer assim, né? O início, a partir de quais constantes essa conclusão da gente é válida, e a partir de qual N0 essa conclusão também é válida, tá? Mas isso, por enquanto, não, tá? Por simplicidade, a gente vai cortar realmente indiscriminadamente. Tá? Não tão indiscriminadamente, né? Porque a gente sabe que, matematicamente, o termo de maior ordem é sempre dominante no polinômio, né? Lá na equação, na função da gente, né? E aqui é outro exemplo, tá? Tanto no pior caso quanto no melhor caso, agora só colocando mais instruções, tá? Então aqui, né, nesse exemplo, a gente tem uma soma também, né? A gente está definindo aí uma variável número, né? Uma outra variável i, está usando o while agora ao invés do for, né? E aí a gente pode... Isso aqui pode ser representado por um somatório, eu vou colocar como somatório depois também, tá? Tô começando assim para vocês verem que a análise, se a gente for não tão cuidadoso, ela pode ser feita mais rapidamente, tá?
Então, se a gente pensar na estrutura de repetição, como a gente está repetindo aqui, tá, N vezes, né? Certo? A gente já pode colocar direto o N aqui, tá? Esse mais um aqui não vai ter impacto não, tá? E aí a gente pode fazer a mesma coisa, né? Vai ser N mais um menos um, N, né? Tudo que está no corpo vai executar N vezes, né? E aqui vai executar N mais um vezes, né? Certo? E aqui no final vai executar uma vez só, né? Porque não está dentro de um laço. E esses dois também aqui uma vez só, né? Não, Paulo, não tem diferença não, tá? A complexidade é o que a gente está querendo analisar, tá? Aí a complexidade vai ser em relação ao tempo ou espaço, né? Então, quando você tem a complexidade em relação ao tempo, né? No relato que você tem é isso aqui, né? Você tem a análise de complexidade no geral, né? E aí você vai ter dois tipos fundamentais, tá? Você pode fazer análise de complexidade em relação a tempo, ou então em relação a espaço, tá? Aí esse tempo aqui é o T de N, tá? Que a gente rotulou só, né? Porque vai ser tempo em função do tamanho da entrada, né? Certo? O θ de N que você anotou aí, que é esse cara aqui, é só a notação do caso médio, né? Que aí a gente vai ter três, né? Ou θ, ou Big O, né? Ou ômega, né? Mas isso tudo representa o T de N, né? Para aquele algoritmo que a gente está analisando. Agora, a gente vai ter essas mesmas notações aplicadas a espaço também, tá? Que aí é outra coisa que a gente não aborda nessa disciplina diretamente, tá? Por exemplo, o espaço. Um algoritmo de ordenação, vou citar dois exemplos de algoritmos, tá? De ordenação. Merge sort e quick sort, né? Qual é a diferença entre os dois, né? O merge sort utiliza um vetor, ele pega um vetor que pode estar desordenado e usa o mesmo vetor para ordenar, né? Ele não usa mais de um vetor, né? Se eu não estou enganado, né? Se eu não estou confundindo, eu acho que não. O quicksort ele usa dois vetores, né? Para fazer a ordenação, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Certo? Ao invés de um, a gente utiliza dois e consegue, né, algum tipo de melhoria, né? Só que esse cara aqui, a complexidade em relação ao espaço é maior, tá? Porque a gente está usando mais espaço, né? Esse cara é menor do que o quicksort, tá? Certo? Então, por isso que a gente tem análise de complexidade em relação ao tempo e análise em relação ao espaço, né? Porque espaço, dependendo da situação, pode ser importante para a gente também, né? Entenderam? Ficou mais tranquilo? Não, eu acho que o mesh sort, pelo que eu me lembro, ele usa só um vetor, né? Ele não usa dois, não, né? Na realidade, talvez você esteja confundindo em relação porque ele é recursivo, né? Ele vai dividindo o vetor em partes, né? E os elementos, né?
mas ele não usa dois vetores separados, né? Tá? O que eu estou querendo dizer é isso, tá? Tirar a dúvida, né? Deixa eu ver se tem um... Não tiver fácil aqui, a gente tira depois, tá? Bom, depois eu venho com tira essa dúvida aí, mas com a certeza absoluta aí que o Magic só usa um, tá? Mas vamos lá, tá? Aí é a mesma coisa, tá? Nas contas, né? Porque aí a gente tem tempo constante para cá, né? C1 executado uma vez, constante 2 executado uma vez, 3 executado uma vez, aqui C4 N mais uma vez, C5 N vezes, né? C6 N vezes, C7, que é o custo em relação ao tempo, N vezes, e C8 uma vez, né? Aí a gente vai fazer a soma dos custos, né? É aquela mesma coisa, tá? Então vai ficar 1 vezes C1, 1 vezes C2, 1 vezes C3, N mais 1 vezes C4, N mais N vezes C5, né? N vezes C6, N vezes C7, né? E 1 vezes C8. Aí aqui é só álgebra, né? Vai fazer colocar os valores aí mais na frente em evidência, né? Aí só foi a multiplicação, né? Agora colocando em evidência o N, né? Para quem tem N. E aí a gente acaba no mesmo tempo de execução, né? Que é θ de N, né? Certo? E aí, tranquilo? Complicado? Tá dando para entender até agora? Beleza. Pronto, agora outro exemplo. Então, vai fazendo a soma ao invés de começar de 1, começando de 2, né? Mesma coisa, né? Só que aí o que vai mudar é a constante, né? Da quantidade de vezes nesse cara, né? Que ao invés de ser n, vai ser n menos 2, dado que a gente tem que tirar um desse outro cara, né? Certo? E aí a mesma coisa, não vai modificar em nada, né? Só que é só ilustrando que as constantes não têm impacto realmente, né? Que aí eu vou ter agora C1 vezes 1, C2 vezes N mais 1, C3 vezes N menos 2. Então, continuando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Colocar em evidência o N, né? E agora vai chegar à conclusão que aqui também é linear, né? Tanto no pior caso quanto no melhor caso, tá? E agora, se a gente utilizar um for dentro do outro, né? Aí complica mais um pouquinho, tá? Veja, agora a gente tem um K, um N como entrada, né? De quantidade de vezes que vai ser executado, então, que é o N da gente. Tem um K, um IJ aqui, e tem dois fors alinhados, né? Então a gente vai de I igual a zero até I menor que N, e J de zero até J menor que N, né? E aí o K só está sendo acumulado, né? A gente está fazendo somatório em K, né? Agora complica mais um pouquinho, né? Porque a gente tem o acúmulo duas vezes, né? Aí a gente vai usar somatório agora para representar isso, né? Ou seja, né? A gente tem C1 vezes 1, né? Ou seja, uma constante, um custo constante para a operação, né? Por conta do modelo computacional da gente, que é executado uma vez, por estar fora de todos os fors. N2, o custo da instrução, né? Uma vez também, né? E agora a gente tem o custo da instrução C3
vezes n vezes, né? Que é o que a gente estava fazendo antes já, né? O n mais 1, que não vai ter impacto para a gente, né? Só que aqui, como a gente tem esse for mais interno dentro desse mais externo, o que acontece é que a gente vai ter um acúmulo de soma, de execução, né? A gente vai executar esse cara aqui n vezes, né? Certo? Vai ser n vezes n, né? Ou seja, né, vai ser o somatório de i, né? Que é o i anterior. Começando de 1, né? Ou de 0 aqui, que eu acho que era mais correto, né? Mas vai dar no mesmo, né? Aqui, né? Como eu estou de 1 até n, se eu fosse expressar aqui exatamente isso aqui, ia ser o somatório de 0 até n menos 1, né? Então, o resultado da conta vai ser o mesmo aqui, né? Então, eu tenho o somatório de 1 até n em i, né? E aqui dentro, né, eu tenho a mesma coisa, né? Só que para j, né? Que vai o k mais vai executar j vezes, de j até n vezes, que por sua vez executa de i até n vezes, né? N menos 1, né? Então a gente vai ter o somatório também de j de 1 até n em j, né? E aqui é a mesma coisa, tá? Ainda fazer c vezes 1, c2, c1 vezes 1, c2 vezes 1, c3 vezes n, c4 vezes o somatório, c5 vezes o somatório, tá? Que na realidade, esse somatório aqui, a gente já provou essa identidade, né? No começo da disciplina, né? Lá no começo da disciplina, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês de prova por indução matemática, né? Relembrando a indução matemática, foi a identidade que o somatório de 1 até n de i, por exemplo, né? De 1 até n em i, na realidade, é idêntico a n vezes n mais 1 sobre 2, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente só está substituindo a representação em somatório por essa fórmulazinha, né? Então a gente tem C1 vezes 1, C2 vezes 1, C3 vezes N, C4 vezes o somatório de I igual a 1 até J, né? Mais C5, que é aquele outro somatório, né? O segundo, né? Que é o somatório de J igual a 1 até N em J, né? E aí é só conta agora, né? Que a gente vai desenvolver esse carinha aqui, né? Então vai ficar 2n, n elevado ao quadrado mais n, né? Aqui é a mesma coisa. E tudo isso vai virar n ao quadrado, né? Daqui a gente já consegue ver, né? Então, que é o dominante é o n ao quadrado, né? Mas aí a gente poderia fazer as contas, abrir mais aqui, né? Para colocar em evidência no final, né? O n ao quadrado, né? Que aí vai virar um n ao quadrado, uma constante vezes n ao quadrado, mais uma constante vezes n, mais uma constante, né? Quando a gente desenvolver esse carinha aqui, né? Com mais detalhes, né? Certo? E nessa aula eu vou ficar por aqui, tá? Com vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandam um e-mail, etc, né? À disposição, tá? Boa noite aí a todos e tenham um bom final de semana, tá?